sou a professora Vilma e vamos iniciar agora mais uma aula de matemática do terceiro bimestre. Estamos agora retornando depois de nossas férias. A nossa aula de hoje tem o tema operações com frações. E a primeira aula será a adição e a subtração. Vamos estudar esta operação com frações. Se você gostar dessa aula, pode divulgar com seus colegas, certinho? Vamos lá, vamos dar início então. A gente precisa relembrar que uma fração, 2/5, nossa leitura, né? 2/5, ela tem os termos, e o primeiro termo é o numerador e o segundo termo nós chamamos de denominador. Esses temas são necessários que a gente guarde, tá? Para poder compreender bem a matemática. No caso da adição e subtração, nós temos dois casos a ser estudados, que é denominadores iguais, quando os denominadores são iguais, e quando os denominadores são diferentes, os denominadores. Então a gente tem algumas regrinhas para fazer nesses dois casos. Vamos lá então, vamos estudar primeiro com os denominadores iguais, certo? Então, pessoal, começando o nosso tema aqui de adição e subtração com denominadores iguais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Paula tem uma tira de cartolina, ó, e ela dividiu em 9 partes iguais. Então ficou assim, dividido em 9 partes iguais. A gente poderia falar que isso aqui, né, são 9 nonos, um inteiro. Vou escrever aqui para vocês entenderem melhor essa tira dela. É uma tira de cartolina em 9 partes iguais, então 9 nonos, um inteiro. Ela resolveu pintar de verde 5 partes dessa tira, certo? Vou pintar aqui de verde para vocês verem, 5 partes. Então ela coloriu de verde essa, olha, 5 partes de verdes. Poderia perguntar para vocês, que fração é essa? Essa fração é 5 nonos. Depois, ficou assim a tira dela de cartolina. Ela resolveu pintar de azul mais 3 partes. Três partes de azul. Azul, azul e azul. Então, a tira de cartolina dela está assim, colorida. 3 partes de verde, 5 partes de verde, 3 partes de azul. Qual fração é essa aqui, né? Se não tivesse a de verde. Seria a fração de 3, a fração azul. 3 nonos. Essa é a fração azul e essa é a fração verde. E para a gente somar, olha aqui para vocês verem. Quanto da fração quanto dessa cartolina ela coloriu na realidade? Quanto que ela coloriu no total? Tá vendo que ela coloriu 5 verdes e 4 e 3 azuis? Então ficou um total de 8 nonos, 8 de 9. Ficou um total de 8 nonos, 5 nonos com 3 nonos. O que nós fizemos aqui? Nós conservamos o denominador, continuou sendo 9, não somou, né? Não ficou 18, e somamos somente o numerador, tá certo? Então, quando na soma ou subtração de frações com denominadores iguais, conservamos o denominador e somamos o numerador. Muito bem, pessoal. Agora a gente tem 8 partes coloridas, ó, de verde e azul, mais um total de 8. A fração que está sobrando aqui sem colorir, eu poderia dizer, que fração é essa? Poderia dizer que essa fração é 1 nono, a fração que não está colorida, tá certo? 1 de 9. Se a gente colorir tudo, como eu falei aquela hora, 9 nonos. Toda vez que o numerador for igual ao denominador, a gente deve escrever que é um inteiro. É 9 dividido por 9, esse traço é divisão, tá? 9 nonos é um inteiro. Por enquanto eu não tenho um inteiro aqui, falta um para colorir.
Mas a gente vai agora pensar na subtração de frações, tá certo? Nós temos colorido 8 nonos. Se eu quisesse retirar 2 nonos, 2 pedacinhos, né, coloridos, quanto que sobraria, né, colorido, tá certo? Nessa fração. Então seria 8 nonos, vou retirar 2 nonos. Nós vamos fazer como a mesma regra. Adição e subtração de denominadores iguais é a mesma regra. Então seria eu retirar esses, posso retirar esses 2 primeiros aqui, ó. Vou tirar esses 2 pedacinhos, tá certo? Quanto que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai sobrar 6 partes coloridas, porque tem um sem colorir, de 9. Que foi dividido em 9. Se eu tirar 2, sobrou 6 coloridos. 8 tira 2, 6. E conserva o denominador, porque o denominador representa a parte que eu dividi. Ele era um inteiro, né? E eu dividi em 9 pedaços. Então está dividido em 9. Sempre vai ser o denominador 9, tá? E a gente fala 2 nonos, 6 nonos. Entendido? Adição e subtração com denominadores iguais. Conserva o denominador e soma ou subtrai o numerador. Agora é só treinar, só praticar, beleza? Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos continuar com o segundo caso, que são denominadores diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Denominadores diferentes. Vamos fazer de conta que Paula tem um dinheiro e ela vai ao mercado. Ó, esse aqui é o dinheiro dela, um inteiro. Esse aqui é o dinheiro que está na carteira. Ela vai gastar a metade com frutas e 1/3 do dinheiro dela com legumes. Então, ó, a metade com frutas, esse pedacinho ela vai gastar com frutas, tá bom? E ela vai gastar 1/3, esse mesmo valor, né? Vamos dividir em 3 iguais agora, ó. Mais esse pedacinho aqui, assim, de legumes. Quanto que sobrou, tá? Pra ela, ou quanto dinheiro ela gastou? Vamos tentar resolver essas duas questões, tá certo? Então, esse aqui é o dinheiro da Paula. Ela vai gastar a metade com frutas e ela vai gastar 1/3 com legumes, 1/2 com frutas e 1/3, dividiu em 3, dobrei em 3, ó, 3 iguais, e 1/3, que é aqui, ó, com legumes, 1/3, tá certo? Olha que os denominadores são diferentes. Vai sobrar esse pedacinho aqui do dinheiro dela, a metade do dinheiro e 1/3 do dinheiro. Eu tenho que somar os dois. Como que a gente faz isso? Nesse caso, a gente vai somar 1/2 com 1/3. A gente observa que os denominadores são diferentes. Então, a gente precisa pensar em um número que divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Um número que divide. Poderia ser o 6, divide por 2 e por 3. Poderia ser o 12, também divide por 2 e por 3. O 18. São números múltiplos de 2 e múltiplos de 3. Quando a gente sabe fazer assim, pensando, vai bem mais rápido o nosso cálculo. Se a gente não souber, a gente faz aquele cálculozinho que já aprendemos, que chama mínimo múltiplo comum. Eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum, né? Múltiplo, aqui ó, são múltiplos. Múltiplos de 2, múltiplos de 3, para poder dividir e igualar os denominadores. Então eu faria assim, 2/3, né? E vou encontrar o mínimo múltiplo comum. Esses números bem pequenininhos a gente consegue fazer mentalmente, né? Então o menor é o 6. É melhor trabalhar com números menores para os nossos cálculos ficarem menores, tá? O menor múltiplo é o 6. Poderia ser o 12? Poderia. No final a gente simplifica a fração, né?
e dá a mesma resposta. Poderia ser o 18, poderia ser o 36, qualquer número que divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então eu vou pegar o número 6, não preciso fazer o mínimo múltiplo comum agora, tá? Então eu vou colocar o 6 e aí eu tenho que dividir e multiplicar, tá certo? 6 dividido por 2 é 3, multiplicado por 1, 3. Eu estou achando frações equivalentes a 1/3 e a 1/2. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1, então deu 2. Então agora a minha soma é 5/6, certo? 5/6. Se a gente pegasse essa fração aqui, a fração anterior, né, que estava aqui, e eu dividisse ela em 6, ó, agora não vai ficar bem retinho aqui, tá? Dividir no meio, agora eu tenho que dividir no meio, né, para dar 3, e aqui, ó, dividir em 3 também, tá certo? Não ficou muito certinho aqui a divisão, tá? Porque eu não medi agora, mas somando este com este, olha ali, ó, deu 5/6, tá bom? Só para vocês entenderem bem, porque a matemática às vezes é muito bom o visual, você vê, para você poder entender, porque a matemática você tem que entender e não guardar regras, tá? Entende por que deu isso, é bem melhor, compreende e você vai fazer cálculos com mais facilidade, tá certo? Eu vou passar mais um exemplo de frações com denominadores diferentes, para que você possa entender bem a regra. A regra é, encontre o menor múltiplo comum para encontrar frações equivalentes, né? Então a gente encontra o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E aqui a gente faz a operação que estava aqui. Vou passar uma outra agora, tá? Vamos treinar mais um pouquinho para você entender bem. Vem comigo então, vou começar. Pessoal, então agora nós vamos treinar mais um pouquinho as frações, adição e subtração com denominadores diferentes. 1/3 mais 2/15 menos 1/6. Denominadores diferentes. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, vocês sabem um número que divide por 3, por exemplo, 30, que também divide por 15, o 30, que também divide por 6, né? 30 deve dar, não é mesmo? Eu falei um número aqui por querer, sem querer e coincidiu. Você poderia ter pensado 20 não divide. Você poderia ter pensado 60 divide por 15, 60 divide por 6, 60 divide por 3, né? 30 não divide, tá certo. Então se a gente não souber de cabeça, saber de cabeça é mais fácil, você vai e já faz. Se você não souber, nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum, encontrar o menor múltiplo de 3, 15 e 6. Estou falando devagarzinho para você entender o que eu estou falando. O que é mínimo múltiplo comum, tá? O que é? Vou fazer aqui, ó. Mínimo múltiplo comum, menor múltiplo entre 3, entre 15 e entre 6. Eu não sei, vou fazer de conta que eu não sei qual. Então vamos lá, pessoal. Fazer essa operação aqui, né? Que já tem a adição e a subtração com os denominadores diferentes. Se a gente não sabe qual é o número que divide por 3, por 15, por 6, que divide por, tá? Tipo assim, 18. 18 divide por 3. 18 divide por 6. Mas 18 não divide por 15. Então, se eu não souber de cabeça achar um, a gente vai fazer o menor múltiplo comum, tá? Isso aqui a gente faz no nosso rascunho, mas é muito importante você fazer todas as vezes assim no lápis, usando o lápis mesmo, porque você fica mais rápido, mais craque, melhor, tá bom? Então, o que eu vou pensar? Vou pensar nos números primos. Tem algum aqui que divide por 2? Sim, o 6 divide por 2. Então, esse não divide, esse não divide e esse divide. 6 por 2 é 3. Beleza? Tem algum que ainda divide por 2? Não, não tem. Então, eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Todos aqui dividem por 3. Vamos fazer a divisão e colocar a resposta embaixo. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E 3 dividido por 3, 1.
Agora o próximo número primo é o 5. Então vai ficar 1, 1 e 1. E eu vou multiplicar. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 5 é 30. Então o menor múltiplo de 3, 15 e 6 é 30. Eu tenho outros, por exemplo, 60. O 60 também divide, tá certo? Mas se a gente usar o menor, os nossos cálculos ficam menores. Então eu vou colocar aqui o 30, eu gosto de colocar assim, para saber que é um denominador só para as 3. Eu não gosto de colocar separadinho, tá? Tem alunos que confundem, né? Então, agora eu tenho que fazer o seguinte. Lembra que eu pus lá na outra? Eu gosto de marcar aqui, ó. Esses números aqui que são denominadores, eu vou dividir. E esses números aqui que são numerador, eu vou multiplicar. Faz isso que eu faço também no seu caderno, porque quando você voltar daqui uns dias para estudar, você vai lembrar, ah, eu dividi e depois eu multipliquei. Principalmente nos primeiros, até a gente guardar, é bom a gente marcando, tá certo? Ou então a gente escreve, né, lá no nosso cantinho aí do exercício, porque o seu caderno tem que ficar muito organizado para que você entenda, tá? Você faz assim, ó, 30, eu vou dividir por 3 e multiplicar por 1, tá certo? 30, eu vou dividir por 15 e multiplicar por 2. É isso que você vai fazer. E 30, eu vou dividir por 6 e multiplicar por 1. Para mim descobrir as frações equivalentes, eu vou fazer esta operação. Vou pegar uns dias aqui para a gente poder continuar, tá certo? Então, olha, 30 dividido por 3 é 10. Multiplica por 1 é 10. Fiz isso. Coloca esse sinal que está aqui no meio. 30 divide por 15 é 2. Multiplica por 2, 4. Menos 30 divide por 6, 5. Multiplica por 1, 5. Então agora a gente resolve. 10 mais 4, 14. Tira 5, 14. Tira 5, 9. 9, 30 avos. Tá certo? Essa é a nossa primeira resposta. Todos os cálculos com frações, você tem que pensar se ele pode ficar mais simples, menor. Olha aqui, 9 e 30. Todos esses dois dá para simplificar por 3. Simplificar é dividir o numerador pelo mesmo número do denominador. Então 9 dividido por 3 é 3. E 30 dividido por 3 é 10. Nesse caso aqui, dá pra gente ver que agora não dá para simplificar mais. Essa fração é uma fração irredutível. Não reduz mais, não dá para reduzir. Então, o que nós estávamos aprendendo, que era denominadores diferentes, tá? Adição e subtração com denominadores diferentes, é isso aqui, tá bom? Isso que a gente faz. Encontra o menor múltiplo comum mentalmente, pensa, eu sei. Ou encontrando o mínimo múltiplo comum, que eu já apaguei aqui. Depois a gente divide pelos denominadores e multiplica pelo numerador. Pra gente guardar, gente, agora é só treino, tá? Os alunos têm muita dificuldade nessas operações com frações e falam que é muito difícil, mas não é. Pra quem sabe a regra e quem sabe a tabulada, sabe, né? Os cálculos, não é difícil, tá muito fácil. Você precisa treinar. Então você passa para a nossa segunda aula, tá? Que será a aula 1A. Adição com frações, só que o A vai ser os exercícios, tá? E assim eu vou começar a colocar aulas aos poucos, né? Os exercícios A são os mais fáceis, depois os exercícios B com esse tema. E se você quiser se aprofundar, né? Você vai fazendo, tá? Vai fazendo os exercícios, outro dia você entra para conferir as respostas. Eu deixo as respostas no final, tá? Alguma que não der certo e você não conseguir, você pode mandar comentários aí, ó, no vídeo. Vou tentar responder, tá? Na medida do possível, né? Porque eu estou com muitas aulas. Às vezes não respondo no mesmo momento, no mesmo dia, né? Correndo, mas vou tentar na semana responder para você, tá? Fica com Deus então, sucesso para você, bom treino, tá certo? Até mais, até a aula de exercícios.